Olá, pessoal. Bom dia. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, no 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Nós vamos começar hoje aí no grupo 5, Explorações. Nós vamos estar vendo o capítulo 9, Organismos Microscópicos. Módulo 37, Microbiologia. O objetivo de aprendizagem da aula é conhecer os principais organismos microscópicos e sua importância ecológica e entender a divisão da vida em domínios. Nós temos aí o capítulo 9, nós vamos falar um pouquinho a abertura da nossa apostila aí, capítulo 9, organismos microscópicos. Então, a gente está vendo aqui uma pessoa, um menino aqui, observando no microscópio, que é o aparelho que vai ver os micro-organismos das nossas vidas, né? Então, ele observando aqui, então a gente tem refletido aqui um círculo, e nesse círculo está apresentando os organismos microscópicos. Aí a gente pode observar essas estruturas maiores aqui, olha, que nós temos essa estrutura maior que está aqui apresentando. Essas estruturas são as chamadas células vermelhas do sangue, que são as hemácias. As hemácias do sangue são as células vermelhas, chamadas aí de hemácias, tá? Essa parte menor que apresenta aqui, o vermelhinho aqui, essa parte aqui, representa os micro-organismos que são os chamados invasores. Aí, no caso, são as bactérias, são aqueles elementos patogênicos que podem estar causando mal à nossa saúde. Então, essa parte maior são as hemácias, e essa parte aqui, que está aqui o vermelhinho, seriam as bactérias. E quando a gente vê isso, está analisando tudo isso, é chamado aí de micrografia. Então, essa micrografia aqui é a observação dos corpos microscópicos no microscópio. E o que seria a micrografia? A micrografia é o estudo ou descrição daquilo que a gente observa lá no objeto, quando a gente pega aquela lâmina e olha aquela quantidade, aquela gotinha de sangue. Então, aquilo que a gente está analisando, aquilo que a gente está vendo, é chamado de micrografia. Microbiologia. O que seria a microbiologia? É um mundo microscópico que a gente vai estar olhando aí, né? Observando. Antes da invenção do microscópio, o homem só conhecia os seres vivos que a gente enxergava a olho nu, aquilo que a gente conseguia enxergar. A partir do momento que descobre o microscópio, que inventa o microscópio, o homem começa a observar um mundo que ele não conhecia, o mundo microscópico. Então, e a primeira parte menor que ele enxerga, e o primeiro ser vivo que ele enxerga, são os protozoários. Os protozoários não são os menores, mas ele começa a observar. E à medida que esse microscópio vai sendo aprimorado, ele vai conseguindo enxergar organismos menores, como as bactérias. Então, olha lá, eram dominados de animáculos, pois foram considerados como animais primitivos. Então, esses animáculos eram os protistas, eram os protozoários que eles achavam que eram animais primitivos, que eles não conheciam ainda. Então, nós temos aí, olha,
Com o aperfeiçoamento do microscópio, permitiu que os cientistas pudessem observar os organismos menores que os protozoários, por exemplo, as bactérias, e com isso resultando no maior conhecimento sobre as formas de vida, surgindo então a microbiologia. Então a gente passa a estudar aí a micro, os seres microscópicos. Pessoal, nós temos aí a microbiologia aplicada. O que seria a microbiologia aplicada? Onde a gente usa essa microbiologia? Gente, hoje em dia, os antibióticos, os medicamentos que são feitos é usado pela microbiologia, tá? É inúmeras aplicações. Muitos alimentos a gente consegue através da microbiologia. Material de construções a gente consegue através da microbiologia. Então, vamos ler aí para vocês um pouquinho dela aí. A microbiologia tem inúmeras aplicações. Atualmente, os seres microscópicos são utilizados para a produção de medicamento, para a confecção de materiais para a construção civil, na indústria de combustíveis, para a geração do etanol, que é o álcool que a gente utiliza aí como combustível, para o controle biológico de pragas, quer dizer, muitas pragas são controladas com a parte da microbiologia, entre tantas outras aplicações. Entretanto, uma das áreas que teve grande avanço após a descoberta desses seres microscópicos foi a medicina, porque a partir daí passou a conhecer os micro-organismos patogênicos. O que são os micro-organismos patogênicos? São aqueles organismos que causam a doença. Então, o homem passa a olhar com mais cuidado aí, porque nós temos muitas bactérias que nos causam, que nos traz muitas doenças. E essas bactérias, esses micro-organismos, são chamados de patogênicos. São eles os causadores de doenças. Pessoal, nós temos aí os seres microscópicos e as doenças. Então, como a dona Piva já falou, que esses seres microscópicos, eles são chamados de patogênicos. Muitas vezes falam o patógeno, o causador da doença, tá? Em 1860, o médico inglês Joseph Lister, ele ao ter contato com trabalhos de Louis Pasteur, que nós já discutimos na aula anterior, que foi ele que derruba a história da abiogênese, tá? Então, ele concretiza de que o ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Então, o médico, esse Joseph Lister, ele começa a observar o trabalho de Louis Pasteur e ele começa a perceber que muitas infecções que ocorrem dentro dos hospitais são causadas por esses seres que vão contaminar, porque muitas vezes o médico cuidava de um paciente e nem lavava as mãos e ia cuidar do outro, acabando levando a doença de um para o outro. Tá? Então, o Joseph Lister, ele começa a perceber que deveria ser usado uma asepsia, lavar as mãos com água e sabão, lavando não somente as mãos, mas os braços e o antebraço, para poder evitar. Eles deveriam também fazer asepsia no ambiente de cirurgia. O local onde ia fazer a cirurgia também tinha que sofrer asepsia, teria que ter esses cuidados, tá? Então, aí ele fala, na época, o médico não fazia procedimentos de asepsia antes de atender o paciente, havendo até mesmo realização de autópsia. Eles abriam o defunto para saber o que tinha acontecido e nem fazia asepsia e ia cuidar de outra pessoa, levando a doença aí. Logo, os médicos carregavam todas as bactérias patogênicas
presente nos mortos para dentro da sala de cirurgia. Ao observar este fato, Listen sugeriu que os médicos lavassem as mãos com água e sabão e os braços e todo o campo operatório fosse desinfectado e que durante a cirurgia fosse vaporizado o ácido fênico sobre a região a ser operada. Todo esse procedimento passa a acontecer e diminui a contaminação desses pacientes que faziam cirurgia e acabavam muitas vezes morrendo por infecção, porque eles contraíam essa infecção durante o momento da cirurgia, porque ele era infectado. Então, a partir do momento que eles começam a fazer a asepsia, começa a reduzir o número de infecção. Então, nós temos aí alguns procedimentos de asepsia, né? Médicos lavando as mãos antes da cirurgia. Então, eles lavam com um tipo de bucha e sabão. Então, eles estão fazendo... Não é fazer só a asepsia das mãos. Eles têm que fazer a asepsia do local onde vai acontecer a cirurgia. Então, da pessoa lá onde vai fazer o corte, onde vai fazer a parte cirúrgica. E também tem que fazer uma asepsia, uma limpeza geral, uma desinfecção do ambiente da sala cirúrgica. E isso é usado até os dias de hoje. E nós estamos vendo aí na pandemia que nós estamos lavando as nossas mãos, por quê? Para evitar o contágio, porque são micro-organismos que estão aí em qualquer lugar que a gente pode adquirir, tá? Nós temos aí a relação entre as bactérias patogênicas com algumas doenças humanas. Então, nós tivemos aí o médico alemão, o Robert Hooke, que ele cultivava nos laboratórios deles essas substâncias, essas bactérias. Ele fazia o cultivo delas, depois aplicavam em animais de laboratório e depois tentava descobrir os medicamentos, o tratamento propício para aquele tipo. Então, ele descobria qual a doença que aquela bactéria causava, depois disso, ele usava no animal, né, para ver qual a doença que ele ia desenvolver, e depois o tratamento que ele ia aplicar para combater aquele tipo. E é o que a gente faz até hoje, descobrindo aí, utilizando essas bactérias, né, esses micro-organismos. Mudanças na classificação biológica. Gente, quando a gente fala de mudanças na classificação biológica, por quê? Porque quando a gente falou lá da classificação, nós falamos do reino. Então, nós falamos do reino protista. Só que tem micro-organismos que ele é muito parecido com o outro. Por exemplo, nós temos as bactérias que não têm a parte do núcleo definido que nós chamamos de procariontes. E teve um período que eles classificavam tudo como sendo procariontes, então ele dividia lá no grupo dos moneras. Então, hoje em dia, ele já faz essa divisão, porque tem bactérias, tem seres que ele parece, apesar dele não ter um núcleo delimitado, mas ele tem outras características que diferem de outros. Então, eles vão dividir em domínios, em 3 domínios. Nós vamos falar em 3 domínios aí, diferente aí dos reinos. No início da microbiologia, pelas dificuldades de observação das características morfológicas dos seres microscópicos, vários deles foram classificados indevidamente. No século XX, com a descoberta do DNA, as relações evolutivas acerca dos organismos microscópicos, com microscópicos mais potentes, né, puderam ser revisadas com base em características moleculares, resultando na classificação dos seres vivos em 3 domínios de vida. Nós falamos nas arqueias, tá? Que são tipos de bactérias, seres vivos que vivem em ambientes extremos, são as extremófilas, tá? Que vivem em ambientes bem difíceis, onde alguns outros organismos não sobrevivem.
Nós dividimos também em bactérias e as eucárias, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desses três aí. Os domínios são categorias taxonômicas acima do reino e tiveram base nos dados moleculares propostos pelos microbiologistas estadunidenses, que é o Carl Weiser. Antes da proposta, Weisers, todos os seres procariontes, todos aqueles seres que não tinham um núcleo individualizado, que tinham material genético espalhado dentro do citoplasma, ele classificava como monera, que ele pertencia aos procariontes, tá? Que não tem material genético contido no núcleo, nem organelas membranosas. Pertenciam ao reino Monera, então ele colocou tudo dentro do reino Monera. Depois, com esse avanço aí dentro da biologia, dos microscópios com o DNA, ele pôde perceber que não podia incluir tudo aí junto. Porém, com avanços tecnológicos, percebeu-se que espécies conhecidas de procariontes apresentavam muitas diferenças genéticas e bioquímicas em relação às bactérias em geral. Por exemplo, a composição de suas paredes celulares. Essas espécies também tinham características semelhantes à de seres eucariontes, como consequência de alguns genes. Esses seres procariontes recebem o nome de arqueias e foram agrupados em um domínio chamado arqueias. As arqueias são encontradas em ambientes extremos, como fontes hidrotermais nos pântanos. Então, elas encontram numa região de extremos, extremófilas. Então, onde algum ser não poderia sobreviver, ela sobrevive. As demais espécies que não são as arqueias, elas vão ser agrupadas no domínio das bactérias. Essas bactérias são procariontes unicelulares. O que são procariontes? Aquelas que o núcleo não está separado por uma membrana, então ele está liberado dentro do citoplasma. E elas são unicelulares, formadas por uma única célula, que pode ter diferentes formas. Ela pode apresentar na forma esférica, como se fosse um coquinho, né? Ela pode se apresentar na forma de bastões, como os bacilos. Ela pode apresentar em formas espiralada, como são os esperilos, em forma de vírgula, que são os vibriões, entre outras características e formas que ela possa apresentar. Elas vivem isoladas ou agrupadas em forma de colônias, em diversos habitats, como a presença de oxigênio. Então, aquelas que vivem na presença de oxigênio, elas são chamadas de aeróbias. As que não precisam de oxigênio, elas sobrevivem sem oxigênio, elas são chamadas de anaeróbias. E tem aquelas bactérias que ela pode tanto utilizar o oxigênio, ou quando não tem o oxigênio, ela pode se apresentar em forma facultativa como anaeróbia, tá? Há evidências de fósseis de bactérias e de árqueas nas rochas de 3,8 bilhões de anos, por isso são consideradas os seres mais antigos do planeta Terra. O domínio das eucárias. As eucárias já são aquelas células que têm um núcleo delimitados, são os que pertencem ao grupo dos eucariontes. Os eucariontes, ele tem um núcleo delimitado por uma membrana. O núcleo está separado ali dentro
dessa parte. Então, o material genético dele está separado por uma membrana. E fazendo parte de todos esses eucariontes, eu tenho aí o cogumelo, os animais, os vegetais, os seres unicelulares eucariontes, que não sejam procariontes, tá? Os procariontes vão estar lá nas bactérias, os eucariontes a partir daqui. Então, nós vamos ter aqui, nós temos vários, o animal, o vegetal, todos esses aqui são eucariontes. Então, ele pertence aqui a eucárias, englobando os demais reinos que agrupam todos os seres eucariontes. Ou seja, aqueles que têm células com DNA contido no núcleo celular e com organelas membranosas. Os eucariontes vão desde os organismos unicelulares, como leveduras e as algas, e até os organismos como animais e vegetais. As arqueias. A Terra nasceu há 4,6 bilhões de anos e existem evidências de vida há 3,8 bilhões. Os primeiros habitantes possuíam apenas uma célula, eram bactérias e arqueias. Elas modificaram o planeta, permitindo o surgimento de organismos mais complexos. Até o fim de 1970, cientistas assumiam que as arqueias eram bactérias estranhas. Foi só então que o microbiologista Carl Woese comparou as informações genéticas e constatou que eram muito diferentes. Bactérias e arqueias se diferenciaram ao longo da evolução. O ancestral das arqueias se uniu ao ancestral da bactéria e deu origem aos eucariotos. Assim, hoje toda a vida se organiza em 3 linhagens evolutivas: bactérias, arqueias e eucária. Arqueias são seres unicelulares de formatos variados. Elas retiram energia de diversas fontes, como açúcares e amônia. As arqueias são conhecidas pela sua capacidade de adaptação a ambientes extremos, como locais com muito sal, ou pH muito ácido, ou pH muito básico, ou ainda em locais comuns como solos e oceanos. As arqueias ainda são um domínio muito desconhecido, mas com certeza muito importantes para a criação e manutenção da vida do nosso planeta. Pessoal, nós vamos aí agora falar sobre os exercícios de aplicação, o 1, o 2 e o 3, da página 144, isso já no grupo 5, né, que nós estamos falando. A tarefa do exercício proposto, o exercício 4 e 5, da página 144, e o para conferir, o exercício 1, da página 148. Obrigado aí, então, professora Piva. Até a próxima aula. Beijo no coração.